A gente vai começar hoje a trabalhar com sistemas de medidas. Sistemas de medidas é aquilo relacionado às unidades que a gente usa para medir as coisas. Vocês sabem que tudo no mundo praticamente é medido. E quando a gente procura precisão, a gente tem que medir. Na área da farmácia, da farmacologia, tudo é muito bem calculado, tudo é muito bem medido. Existe até um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ou seja, a mesma substância ela pode curar e ela pode matar, né? Então, tudo tem que ser muito bem medido e é isso que a gente vai estudar aqui. Quem pretende trabalhar na área de farmácia tem que ter um conhecimento muito apurado de sistemas de medidas. Eu elenquei aqui os 5 sistemas que a gente vai trabalhar, só que existem algumas centenas, milhares eu diria, de sistemas de medidas, porque tudo é medido. Só que a gente não vai trabalhar com todos, até porque não dá, cada área tem os seus sistemas de medidas. Então a gente vai trabalhar com esses aqui, que creio eu que seja o suficiente para, pelo menos para uma introdução aí para quem vai trabalhar com farmacologia. Eu elenquei aqui cinco sistemas, só que eu não sei se eu vou trabalhar nessa ordem exatamente, mas eu vou trabalhar, minha pretensão é trabalhar esses 5 sistemas. Então eu vou começar aqui pelo sistema de medida de comprimento. Vocês vão ver que aprendendo todos ficam mais fáceis, tá? Então eu vou começar aqui pelo primeiro com de maneira bastante paulatina, e em seguida a gente vai agilizando nos demais sistemas, tá? O sistema de medida de comprimento, ele tem uma unidade fundamental, todos têm. O de comprimento é o mais famoso, provavelmente mais conhecido, mais usual, que é o metro. Então eu vou colocar o metro aqui com uma unidade de referência, em letra minúscula, tá? Isso é importante, isso existe muita diferenciação da letra minúscula para a letra maiúscula no SI. O SI é quem padroniza os sistemas de medidas, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar, o Sistema Internacional de Unidades, carinhosamente apelidado de SI. O metro é a medida fundamental. À direita do metro a gente tem os submúltiplos do metro, e à esquerda a gente tem os múltiplos do metro. Cada um 10 vezes maior ou 10 vezes menor que o metro, ou 10 vezes maior que o metro. E aí tu deves lembrar que quando a gente fala em 10 vezes mais ou 10 vezes menos, tu já lembra daquela aula que a gente teve sobre multiplicação de potência de base 10, que é algo que a gente vai resgatar aqui. Mas mais adiante a gente fala disso. Vamos lá. Além do metro, a gente tem aqui ao lado do metro o decímetro. Decímetro a gente representa pela sigla DM. Decímetro. Em seguida a gente tem o centímetro. Em seguida a gente tem o milímetro, representado por mm. Esses são os submúltiplos do metro. À esquerda, esses são alguns dos submúltiplos do metro, né? Que fique claro, existem outros. Essa tabela, ela continua para lá, para a esquerda, assim como ela continua para a direita também. Perdão, o contrário, né? Para a direita, para a esquerda. Para cá, os múltiplos do metro, a gente tem o decâmetro, representado pela sigla DAM. A gente tem o hectômetro, HM, e a gente tem o famoso KM, que é o quilômetro, tá? Então aqui são os submúltiplos. E para cá nós temos os múltiplos.
Torno a falar. Tem 3 submúltiplos e 3 múltiplos? Não, existem outros, mas esses são os principais, os mais estudados, os mais comuns, os mais usados. Então vamos lá, continuando. Se esses são os submúltiplos, eles são medidas menores. Se eles são medidas menores que o cara da esquerda, por exemplo, o decímetro, ele é uma medida menor do que o metro. Então, um número aqui, ele vai se tornar muito maior aqui. Então, por exemplo, 1 metro. Isso daqui é 1 metro. Finge que é 1 metro. O que é um decímetro? O decímetro é a 10ª parte desse metro. Então, se eu dividir esse comprimento de 1 metro em 10 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui 1 metro. Esse metro foi dividido em 10 pedacinhos. Um pedacinho desse mede 1 decímetro. Se isso daqui é 1 metro, um pedacinho desse mede 1 decímetro. É só você ver na régua. Tem lá uma régua que está graduada em centímetro. Vou fazer aqui como se fosse a régua, até melhor. Isso aqui é 1 centímetro na régua. Tá aqui o centímetro. Se você dividir esse centímetro em 10 pedacinhos, cada pedacinho desse vai ser 1 milímetro. mm. Cada pedacinho desse vai ser 1 milímetro. Então você daqui, pelo desenho, você pode concluir o quê? Que 10 milímetros juntos, esses 10 pedacinhos, eles são igual a 1 centímetro. Então o que você tira daqui? Que se eu tenho 1 centímetro e eu quero transformar para milímetro, 1 centímetro vai ter que virar 10 milímetros. O que eu vou fazer? 1 centímetro para transformar para milímetro, eu vou ter que multiplicar por 10. Isso é uma constante, isso vai acontecer o tempo todo aqui. Sempre que você está numa medida da esquerda e quer transformar para uma medida da direita, você vai multiplicar por 10. Agora tu vai fingir que isso aqui é 1 metro. Se eu dividir 1 metro em 10 pedaços iguais, o que acontece? O metro ele vai virar 1 decímetro. Então cada pedacinho desse é 1 decímetro. Se isso aqui for 1 metro, cada pedacinho desse é 1 decímetro. Então, se você juntar 10 decímetros, você vai ter o quê? 1 metro. 1 metro. Eu quero transformar para decímetro. Como é que eu vou fazer esse 1 virar 10? Eu vou multiplicar por 10. Então, multiplica por 10. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver 1 decímetro, quiser chegar em centímetro, eu vou multiplicar por 10. Calma, não é nada de outro mundo, tá? Isso daqui vai ficar bem mais rápido quando eu for mostrar para vocês como é que a gente trabalha com isso aqui de maneira mais rápida. Eu estou te explicando a teoria por trás disso e depois tu vais entender que isso é bem mais simples quando a gente vai fazer de fato. Então vamos lá. Paguei aqui, mudei aqui, mas vamos continuar. Então, eu tenho 1 metro aqui. Eu vou dividir esse metro em 10 pedaços iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Égua certinho. Então tá dividido em 10 partes iguais. Então eu já te expliquei. Isso aqui é 1 metro. Cada pedacinho desse é 1 decímetro. Então tu já sabes que 1 metro é igual a 10 decímetros. Da mesma maneira que para sair do metro e chegar no decímetro eu tenho que multiplicar por 10, para fazer o caminho contrário eu tenho que fazer essa compensação aqui. Se daqui para cá eu multiplico, daqui para cá eu vou dividir. É óbvio, né? Tu estás vendo aqui. Eu tenho 10 decímetros. Aí eu quero chegar no metro. Então,
O 10, como é que eu vou fazer o 10 virar 1? Só tem uma maneira de fazer o 10 virar 1, que é dividindo, vou botar aqui, dividindo por 10. Quando eu dividir por 10, 1 metro. Então nota o seguinte: para sair do decímetro e chegar no metro, eu dividi por 10. De maneira análoga, eu vou fazer isso para os outros. Para sair do centímetro e chegar no decímetro, eu vou dividir por 10. Para sair do milímetro e chegar no centímetro, eu vou dividir por 10. Então isso vale para todos, tá? Sempre que você for andar entre as unidades, você vai fazer isso. Por quê? Porque as unidades elas foram organizadas assim, de maneira que a unidade vizinha ela fosse 10 vezes maior ou 10 vezes menor, dependendo do sentido que você anda. Elas foram organizadas assim, em décimos, justamente para ficar mais fácil, para ficar organizado. Então tu já sabe, se tu vai sair do milímetro e chegar no decâmetro, divide por 10. Se tu vai sair do decâmetro e chegar no hectômetro, divide por 10, isso assim por diante, tá? Se tu for andar para a esquerda, então sempre que tu está andando nesse sentido, tu vai dividir por 10, e sempre que tu estás andando neste sentido, você vai multiplicar por 10. Então eu vou apagar aqui, vou generalizar, vou voltar com um desenho mais limpo, tá? Então pronto. Está aqui a unidade, o sistema de medida de comprimento. Então eu já sei que quando eu estou andando para a direita, eu vou multiplicar por 10. Quando eu estou andando para a esquerda, eu vou dividir por 10, tá? No material de vocês tem vários exemplos aí dessas transformações. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui 4,65 metros. Eu quero transformar esses 4,65 metros para centímetro. É muito feio isso aqui. Alguma coisa centímetros, tá? Então tu vai olhar na tabela. É bom ter essa tabela de cabeça, sabe por quê? Porque a tabela, ela não muda muito, ela muda a unidade fundamental, mas os prefixos eles são iguais para todos os sistemas de medida. Então, se tu souberes pelo menos esses prefixos aqui, o K, o H, o DA, o D, o C e o M, então tu vais conseguir trabalhar com todos os sistemas de medida, todos os 5 que a gente vai ver e todos os outros que tu fores estudar na tua vida. Quem sabe isso aqui, quem tem isso aqui bem fundamentado na cabeça, não passa perrengue na rua com esse negócio de transformação, não tem problema com isso no trabalho. Tu vai aprender uma vez na tua vida e pronto, tu vai te despreocupar. Então vamos lá, eu tô aqui em metro, quero chegar em centímetro. Eu tô andando para a esquerda ou para a direita? Para a direita, né? Eu tô aqui e quero vir para cá. Nota o seguinte, eu vou andar quantas casas? Uma casa, 2 casas. Eu estou aqui e quero chegar aqui. Então eu vou dar 2 saltos. Se eu for dar 2 saltos, cada salto desse eu vou multiplicar por 10. Nesse sentido, cada salto eu multiplico por 10. Nesse sentido, cada salto eu divido por 10. Então vamos lá. 2 casas para a direita. Tu vais pegar o 4,65, multiplicar por 10 e multiplicar por 10 de novo. Só que tu já está cansado de saber, tu já está fera nesse negócio de multiplicação de base 10. Tu sabe que 10 vezes 10 eu posso escrever como 4,65 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui é uma multiplicação por potência de base 10. Ou ainda eu posso escrever 4,65 vezes 10 ao quadrado. Tu sabes que é a mesma coisa aqui, 100. Tem o 2 lá em cima, coloco 2 zeros. Repito 1 e coloco 2 zeros. Então, tu já sabes o seguinte.
O 100 ele tem 2 zeros, então tu vais andar 2 casas com a vírgula, né? Então, uma casa, 2 casas, a vírgula para aqui. Como é que vai ficar? 465,0. Precisa do vírgula zero? Não precisa. Quer deixar? Deixa. Eu não vou deixar. Então, eu já sei que 4,65 metros, eu também posso dizer 465 centímetros, tá? Vamos lá para mais um exemplo. Olha só, eu tenho aqui 3.665 centímetros e eu quero transformar isso para hectômetro, tá? Então, te situa na tabela, vê onde tu estás, vê onde tu queres chegar. Eu estou aqui em centímetro e eu quero chegar em hectômetro. Então, quantas casas eu vou pular? Quantos saltos eu vou dar? 1 salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos. Então, eu vou dividir por 10 4 vezes. Divido por 10, divido de novo, divido mais uma vez. Eu vou fazer assim só a primeira vez, dividindo, para explicar, mas vocês vão ver que não precisa ficar dividindo, é só trabalhar com a vírgula. Sabe andar com a vírgula? É saber multiplicar ou dividir por 10. Primeira coisa, onde é que está a vírgula do 3665? Depois do último número, já falei 12 vezes isso. Olha só, 3665 dividido por 10. Se eu for dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. Né? Cada salto desse é uma divisão por 10. Mas como eu tenho 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, eu posso simplificar essa escrita. 3665 dividido por 10 a quarta potência. Por que a quarta potência? Porque tem 4 10. Já falei disso, lembra? Que aqui está meio disfarçado, mas eu já falei disso. Divisão de potência de mesma base. Lembra que isso aqui é uma potência de 10. Qual é o expoente aqui? Não aparece, é 1. Então eu tenho aqui divisão de potência de mesma base. O que que faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. 1 menos 1 menos 1 menos 1. Aqui vai dar menos 4. Ah, por que está 4 positivo? Porque eu estou dividindo, eu não estou multiplicando. Se fosse multiplicação, aí eu ia ter que alterar, botar o menos 10 aqui e a multiplicação aqui. Elevado à quarta. Então eu estou dividindo por 10 elevado à quarta. Quanto é 10 elevado à quarta, gente? 3665 dividido por 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado à quarta é a mesma coisa que 10.000. Então, se eu dividir 3665 dividido por 10.000, se tu jogar aí na tua calculadora, tu vai ver quanto dá. Eu vou fazer assim? Não. Eu posso fazer a chavinha e tudo, mas eu não vou fazer assim. Eu não tô doido. Tu já sabes como é que é divisão. Divisão por potência de base 10. É só andar com a vírgula. Então eu vou fazer isso aqui de novo. Onde é que tá a vírgula? Depois do último número, quando ela não aparece. Quantas casas eu vou andar? Para a esquerda. Para a esquerda. Tu já sabe que dividir por potência de base 10 anda para a esquerda. Multiplicar anda para a direita, porque quando multiplica aumenta o número, então tu anda para a direita. Quando divide, diminui o número, então tu anda para a esquerda. Aqui a setinha, ela te dá essa noção aqui, caso tu tenha esquecido. Então vamos lá? Quanto é que vai dar isso aqui? 1, 2, 3, 4. Olha lá onde parou a vírgula. (3665). Pode ficar vírgula 3665? Claro que não. Tem que ficar o zero aqui na frente. Então quanto é que é o resultado? 0,3665 hectômetro. Vamos lá, mais um exemplo, bem rápido agora, hein? Como é que faz isso de maneira rápida? É simples. Tu vais olhar para a tabela,
tu vais ter acesso à tabela, né? Ou não, se tiver na tua cabeça é melhor. Então tu vais olhar para a tabela, olha para o número. Qual é a transformação de quilômetro para decímetro? Olha onde está o quilômetro, olha onde está o decímetro. Quantos pulos você vai dar? Quantos saltos? 1, 2, 3, 4. Então você vai andar, vai dar 4 saltos para a direita. Então pega a vírgula e dá 4 saltos para a direita. Só isso. Olha só como é simples. 0,36, 1, 2, 3, 4. Ficaram duas casas vazias. O que que faz? Preenche com 0. Quanto é que vai dar? 3.600 decímetros. Simples assim. Mais um exemplo. Resolvendo bem rápido. Olha lá. 1,2 metros. Não. 1,2 milímetros eu quero transformar para decímetro. Eu já fiz multiplicando, agora dividido. 1,2 milímetros eu quero transformar para decímetro, tá? Então olha aí. Tu vejo onde eu estou e vejo onde eu quero chegar. Eu estou bem aqui em milímetro. Eu quero chegar aqui em decímetro. Quantos saltos são? 1, 2. 2 saltos para a esquerda. Então eu vou e ando 2 casas para a esquerda com a vírgula. 1,2. 2 casas. 1, 2. A vírgula para aqui. Olha a casa vazia, o que eu faço? Coloco o 0. Pode ficar vírgula 012? Tem que botar o 0 antes da vírgula. Então vai ficar 0,012. 0,012 decímetros. Então 1,2 milímetros é igual a 0,012 decímetros. Bom, apaguei lá, fiz essa tabela aqui. Essa tabela é a mesma tabela, só que agora expresso em potências de base 10. Como o metro é a medida fundamental, ele é 10 elevado a 0. Tu sabe que 10 elevado a 0 é 1. Então o metro é a medida de referência aqui, tá? Para a esquerda a gente tem submúltiplos, ou seja, unidades menores. Então 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 1 é quanto? É 0,1. Ou seja, 0,1 ou 0,10, tanto faz. Coloquei o 0,10 aqui só para te lembrar que essa unidade é 1/10 dessa. Lembra? Tem um metro dividido em 10, um pedacinho desse que é 1/10 do cara da esquerda, no caso o metro. 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1. 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,100. E 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 0,1000. Aqui, à esquerda dele, eu tenho o 10 elevado a 1 é 10, porque essa medida é 10 vezes maior que essa. 10 elevado a 2 é 100, então essa medida é 100 vezes maior que essa. Sempre em referência ao metro, tá? E essa medida aqui é 100 vezes maior que essa, 1000 vezes maior que essa. Então 10 elevado a 3, 1, 2, 3, 1000. Bom, existem outras medidas. Eu não vou cobrar outras medidas, mas eu quero que vocês saibam. Pelo menos algumas delas vocês têm que ter pelo menos ouvido falar, para saber do que se trata, para saber onde elas estão. Essa aqui é a tabela normal, né? De 7 elementos, de 7 unidades. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Mas cada casa dessa, você sabe que é 10 vezes menor que a anterior, 10 vezes maior que a sucessora, que a antecessora. Mas existem outras casas aqui, olha. Por exemplo, tem uma casa vazia aqui, uma casa vazia aqui, e bem aqui tem outra unidade, nessa casa aí. Aí, bem aqui tem o micrômetro. M. Não é um M, tá? É um Mi, é uma letra grega. Mi e o M, que é o micrômetro, que a gente chama de micrômetro. Aqui é 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5. Então aqui é 10 elevado a menos 6. Isso é o micrômetro. Tem mais? Tem mais para lá. Não dá para escrever aqui. Deixa eu começar aqui. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí tem uma casa vazia, e aqui fica o micrômetro. 10 a menos 6, 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 9. Bem aqui tem o N
M. Deixa eu escrever aqui melhor. N, M. Aqui é 10 a menos 9. É o nanômetro. Esse N é de nano. Todo mundo aí já ouviu falar em nanotecnologia, né? O que é a nanotecnologia? É o estudo é o estudo que se dá em nível microscópico, né? Em coisas muito pequenas. Esse daqui é um nanômetro. Existem outras unidades. Para lá também tem, ainda depois do nanômetro, tem o picômetro, que é 10 elevado a menos 12, ou seja, mais uma, duas, na terceira casa depois dessa. Ainda tem tem uma outra, que eu não me recordo o nome, se eu não me engano é tentômetro. Depois do picômetro é o tentômetro, que é 10 elevado a menos 15. Para cá também tem, olha só. Depois dessa aqui, tem uma, duas, na terceira. Se aqui é 10 a terceira, aqui tem o M maiúsculo, M minúsculo, que é o megametro. O mega, ele é 10 a sexta. Todo mundo aqui já ouviu falar, né, em megahertz. O que é megahertz? É o hertz multiplicado por 10 a sexta. Tem outras unidades que usam também o mega. Tem o giga. O giga, ele é 10 a nona. É o G maiúsculo. Saiu aqui, né? Megametro, que é 10 a sexta. Aí tem uma casa vazia. E aqui tem o gigametro, que é o 10 elevado a 9. O giga também todo mundo conhece, né? Velocidade de processador. A gente fala em gigahertz, em megahertz, que é justamente isso. Você pega um hertz, multiplica por 10 a nona e você tem o gigahertz. No caso, divide, né? Porque você está andando daqui para lá, então você vai dividir. Bom, vamos lá, continuando. Em resumo, isso é unidade de medida de comprimento. E as outras? As outras são bem parecidas, tá? Eu vou pular comprimento, depois vem área e volume. Eu vou pular área e volume e vou passar direto para a medida de... Qual que falta? Eram 5, né? Comprimento, área, volume, capacidade e massa, né? Então vamos lá, vou para a medida de volume. Olha só. Não, volume não, vou para a medida de capacidade. Medida de capacidade, para quem cozinha é uma maravilha saber medida de capacidade, porque todos os copos de medida vêm. Olha só. Qual é a medida fundamental? É tudo igual, gente. O jeito que se comporta, que eu transformo de um para o outro, é tudo igual. Se tu sabes medida de comprimento, se tu aprendeu direitinho medida de comprimento, medida de capacidade e medida de massa, tu vai tirar de letra. Olha só. A gente tem aqui o litro. O litro vai ser a medida fundamental. Para cá os submúltiplos, para cá os múltiplos. Os prefixos são iguais às medidas de comprimento. Então a gente tem o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. Geralmente você encontra esse L maiúsculo também. Tem gente que escreve maiúsculo, tem gente, na química eles só usam o litro maiúsculo. Até onde eu sei, o litro ele não é nenhuma medida do Sistema Internacional de Unidades, então tu pode escrever ele minúsculo sem problema nenhum. Então tá, para cá a gente tem os submúltiplos e para cá a gente tem os múltiplos. Os mesmos prefixos. D, A, L. DAL é o que? Decalitro. HL. Hectolitro. KL. Quilolitro, tá? Então, quilolitro, hectolitro, decalitro. DAL, tá? Não DCL. Litro, decilitro, centilitro e mililitro. Como é que é a transformação? Igualzinho os outros. Se tu tens 12 litros de alguma coisa e tu queres transformar para quilolitro,
KL, tu anda 1, 2, 3 casas. Vai andar 3 casas, então pega a vírgula aqui e anda 3 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, 1, 2, 3. Fica uma casa vazia, preenche com 0. Antes da vírgula, preenche com 0. Quanto é que dá? 0,012 quilolitros, tá? Se tu tens 0,028 DAL, decalitro, quer transformar para DL, decilitro, dá até para confundir, né? Mas um é DAL e outro é DL. Aqui DAL e aqui DL. 1, 2, tu vais dar 2 saltos, 2 casas. 1, 2, fica quanto? 2,8 decilitro. Simples assim. Então tu já sabes aqui, essa aqui é a medida de capacidade, tá? Depois dessa, não precisa mais eu te explicar. Agora a gente pode ir para medida de massa. Vamos lá, medida de massa é importante. Importante, mas o jeito que faz é igualzinho. Os mesmos prefixos, só muda a unidade fundamental. Então vou apagar aqui. Eu nem escrevi, né? Medida de massa. Vou sublinhar aqui para ficar bem bonito. Tá lindo. Medida de massa. Qual é a unidade fundamental? É o grama. Não é a grama, tá? A grama é aquilo que tu não deve pisar, mas tu pisa. O grama, como é o grama, é masculino, então daqui pra frente é só masculino, tá? Grama, DG, decigrama, CG, centigrama, MG, miligrama. Tu vai ver muito isso aqui na tua vida. Miligrama, pra cá os múltiplos, DAG, decagrama, HG, hectograma, KG, quilograma. Como é que transforma? Do mesmo jeito, gente. Do mesmo jeito. Se tu tens aqui, sei lá, 65 miligramas de qualquer coisa e tu queres transformar para grama. Por quê? Porque o frasco vem em grama. A dosagem é 65 miligramas, o frasco vem em grama. Então tu quer saber, olha lá, quer saber quantos gramas é 65 miligramas. Então, vê onde tu estás, vê onde tu quer chegar. Tá em miligrama, quer chegar em grama. 1, 2, 3 saltos para a esquerda. Pega a vírgula daqui e anda 3 casas para a esquerda. Onde é que tá a vírgula? Bem aqui. 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula para aqui. Parece uma banana. A vírgula para aqui. 0 aqui. 0 aqui. Então, 0,065 gramas. 65 miligramas. Vou apagar aqui para não confundir. 65 miligramas é a mesma coisa que 0,065 gramas. Olha só, gente, aqui na medida de massa é mais comum na área da farmacologia a gente encontrar esses submúltiplos para cá, inclusive os outros, tá? Olha só, eu vou fazer aqui, deixa eu apagar para ter mais espaço. Então, tá aqui o grama, medida fundamental. Em farmacologia a gente sempre trabalha para cá, né? Porque quando a gente trabalha com o princípio ativo, a quantidade é muito pequena. Então, tu sabes que tem para cá as outras. Mas eu vou trabalhar aqui. Grama. Aí eu tenho decigrama, centigrama, miligrama. Aí eu tenho uma casa vazia. Vou deixar um espaço aqui. Eu tenho outra casa vazia. E bem aqui eu tenho o MG. O MG é o que? O micrograma. Só que isso aqui é uma letra grega. Então,
existe um alfabeto, para a gente usar o alfabeto latino e utilizar a micrograma, a gente vê lá nos frascos de remédio só as letras latinas. M, C, G. É a mesma coisa, tá? É micrograma, só que aqui no alfabeto latino fica MCG. Ou seja, tu sabe que aqui é 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 1, a menos 2, a menos 3, a menos 4, a menos 5, 10 a menos 6, a micrograma, tá? Isso é bem comum nos medicamentos. Se tu tiver que transformar, tu já sabe, tu precisa, tu sabe onde está situado o micrograma. Então, se tu quiser transformar 8.000 microgramas, eu gosto de usar essa representação, mas eu vou colocar essa porque é mais comum. 8.000 microgramas, e tu queres transformar para grama, é um passeio aqui. Tu vai sair de 10 a menos 6 até 10 a menos 0. Então tu vai sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,000. Então vai ficar 0,008 gramas, tá? É o grama, não é a grama. É por isso que quando tu vai comprar queijo no supermercado, não é para tu falar assim, me dá 300 gramas de queijo. Não, é para tu falar, me dá 300 gramas de queijo. Que grama, apesar de terminar com A, é masculino, tá? Então são 300 gramas. Me dá 200 gramas. E não 200. Voltando. Medida diária. Medida diária é igual a medida de comprimento, só que é em duas dimensões. Se eu tenho, sei lá, um rodapé que mede 2 metros. Eu quero saber a área da sala. A área da sala é 2 por 5. 2 por 5. Então isso daqui é uma medida quadrada. Então 2 vezes 5, 10 metros. Metros o quê? Quadrados. Na construção civil o pessoal chama de metro linear e metro quadrado. Mas não é metro linear, é só metro, tá? 5 por 2. A área, 10 metros quadrados. Medida de área. A área é sempre uma multiplicação de duas dimensões. Aqui no caso, eu tenho uma dimensão que eu vou chamar de comprimento. E eu tenho uma dimensão que eu posso chamar de altura. No caso aqui eu estou medindo o piso, então eu vou chamar de largura. Largura. Se eu tivesse medido a parede, eu ia chamar de altura. Esse nome não importa muito. O que importa é que você saiba calcular a área. Mas o foco aqui é transformação de unidade. Então eu vou te mostrar como é que se transforma, como é que se trabalha com medida de área. É muito parecido com medida de comprimento, tá? Vou apagar aqui e volto. Então vamos lá, da medida de comprimento a gente sabe que a unidade fundamental é o metro. Depois, decímetro, centímetro, milímetro. Para cá são submúltiplos. Os múltiplos são decâmetro, hectômetro, quilômetro. Só que aqui o detalhe é que é tudo medida bidimensional. Então, tudo é elevado ao quadrado. E que muda, professor? Muda que quando for transformar, tu vai andar, em vez de andar uma casa, tu vai andar duas casas. É isso que muda. Ou seja, se tu tens aqui 50 centímetros e tu queres transformar isso para 50 centímetros quadrados e tu queres transformar para metro quadrado, olha na escala, 1, 2. Tu vais andar duas casas na escala. Se tu vais andar duas casas na escala, tu vais andar 4 aqui no número. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4. A vírgula para aqui. Casa vazia, um zero antes da vírgula. Ou seja, vai dar quanto? Vai dar 0,005 ou 0,0050. Se quiser botar o zero aqui pode, mas não precisa.
0,005 metros quadrados. Isso vale para tanto num sentido quanto para o outro, tá? Tem segredo, bem tranquilo. A medida de volume é parecida, só que eu não vou cobrar volume de vocês, então eu não vou nem ensinar, mas também nem preciso ensinar. A medida de volume, a diferença é que tudo aqui vai ser elevado ao cubo, ou seja, a terceira potência. Então cada casa que tu anda na escala, são 3 que tu anda lá no número. Se fosse medida de volume, de decímetro para metro, tu ia andar 3 casas. De metro para quilômetro, tu ia andar 1, 2, 3. Se tu vai andar 3 na escala, tu ia ter que andar 3, 6, 9 lá no número, tá? Eu ia pular a medida de volume, mas eu vou trabalhar ela direitinho aqui. Até porque eu quero que vocês façam uma relação entre a medida de volume relacionado com a medida de capacidade, tá? Então, volume, mesmo esquema, metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Tudo isso ao cubo. Para que serve a medida de volume? Para medir volume. Se você tem um cubo aqui, aqui é o chão do cubo que eu estou pintando. E aí você vai ter 3 medidas, ou seja, você vai ter várias, né? Tudo isso aqui tem uma medida, aqui, 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 aqui. Só que você tem a medida em 3 dimensões. Você tem uma largura, um comprimento, uma largura e uma altura. Então digamos que você tenha aqui mede 2, 3 e 4. O volume desse cara é dado por 2 vezes 3 vezes 4. Então volume, tudo metro, tá? Tudo metro. Então o volume desse cara é 2 vezes 3, 2 metros vezes 3 metros vezes 4 metros. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. 24. Metro vezes metro vezes metro. Quanto é metro vezes metro vezes metro? Conserva a base e soma os expoentes. O expoente aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Então soma os expoentes. Metro ao cubo. Então o volume desse cubo é de 24 metros cúbicos. Então eu quero que vocês façam o seguinte. Aí tu vai transformar. Aí aqui para transformar é igual. Tu achaste em metro, tá? 24 metros cúbicos. Aí queres transformar de metro para decâmetro. Decâmetro cúbico. Então eu quero transformar para decâmetro cúbico. Como é que faz? Uma casa na escala, tu vai andar 3 casas aqui no número. Então, 24, a vírgula está aqui, 1, 2, 3. 0 aqui e 0 na casa vazia. Então, isso daqui é igual a 0,024 DAM cúbico. Então, 24 metros cúbicos é igual a 0,024 decâmetros cúbicos, tá? Eu vou falar só mais uma coisa, eu vou apagar aqui e a gente já vai encerrar. É o seguinte, a medida de volume ela está no SI, ela é um sistema internacional padronizado, aceito mundialmente. Então o que acontece? Existe um outro sistema de medida, que é o sistema de capacidade que vocês já viram, que é o do litro. Ele não está no sistema internacional de unidades, ele não está no SI. Então o que acontece? Mesmo estando fora do sistema internacional, ele é muito usado. E como ele é muito usado, existe uma relação para a gente poder relacionar o sistema de volume com o sistema de capacidade. Mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui o cubo. Esse cubo,
ele mede 1 decímetro, 1 decímetro e 1 decímetro. Pensa que é uma caixa d'água. Não, uma caixa d'água não. Vou usar a caixa d'água em outro exemplo. É uma caixa, sei lá, de leite. 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Se eu for calcular o volume, eu vou fazer o quê? Multiplicar esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 decímetro cúbico. 1 vezes 1 vezes 1, 1 decímetro cúbico. O que eu quero que tu saiba? Que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? De maneira análoga, eu vou fazer um outro cubo aqui. E o que acontece? Esse cubo, ele mede 1 metro por 1 metro por 1 metro. Uma caixa d'água. Se eu for calcular o volume, o mesmo esquema, vai ficar 1 metro cúbico. E isso aqui é igual a 1000 litros, tá? Dá para demonstrar isso. A gente pode mostrar fazendo o teste e tal. Só que, por enquanto, eu quero que vocês aceitem isso. Isso aqui é verdade. E essas duas relações, tanto essa quanto essa, elas são muito importantes. A gente usa muito. Então, olha só. Voltando. Eu acho que eu nem vou cobrar medida de volume para vocês. Mas eu vou resolver uma questão aí do material. Vou resolver a sétima. Olha só. A sétima diz que tem um pacote de com 2 decímetros cúbicos cada pacote, não é isso? Então deixa eu anotar aqui os dados da questão, eu já volto. Então tá aqui os dados do problema. 2 decímetros cúbicos é um pacote de soro. Cada paciente recebe 200 ml, então 200 ml por paciente. Eu quero saber quantos pacientes eu posso atender com essa quantidade de soro. Eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então eu sei que um pacote que tem 2 decímetros cúbicos, obviamente vai ter 2 litros. 2 litros são quantos ml? Porque eu sei que cada paciente pode receber 200 ml. Então, 2 litros, o litro está aqui, decilitro, centilitro, mililitro. 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, isso daqui é igual a 2000 ml. Então, cada pacote tem 2000 ml. Se tu vai dividir por 200, então vai ficar 2000 dividido por 200. Corta esse 0 com esse 20 sobre 2, 10 pacientes. Então, com essa quantidade, com um pacote de soro, eu consigo atender 10 pacientes. Beleza?